Você está aprendendo inglês e eu aposto que o seu momento mais temido é a hora da conversação, é quando você vai finalmente praticar o seu inglês. Afinal, o que você pode fazer para melhorar, para se sentir mais confiante justamente nesse momento? Vem comigo que aqui eu vou te dar algumas dicas do que você pode fazer para se preparar. Olá, bilíngues! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ana e nesse canal eu dou dicas de estudo e também mostro a minha evolução no aprendizado do inglês. Inclusive tenho vídeos falando inglês aqui no canal, caso vocês queiram conferir. E se você gostou da proposta, já se inscreve, ativa o sininho para não perder conteúdo e já vai deixando o seu like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de vídeo e te entregar mais vezes. E aqui, pessoal, vocês estão sempre me pedindo dicas de como treinar o speaking, como treinar a fala de vocês. E a verdade, eu mantenho a minha opinião aqui do que eu já falei em outros vídeos, é que você treina a fala falando, então não tem outra forma de treinar o seu speaking, a não ser o momento ali que você vai sentar e você vai fazer uma aula de conversação, ou que seja com um colega ali que você vai bater um papo, enfim. É assim que você treina a fala. Mas existem algumas coisas que vocês podem fazer antes de chegar nesse momento de treinar finalmente a fala. Vocês podem fazer algumas coisas para se prepararem para esse momento, para que esse momento seja menos temido por vocês. E a primeira coisa que eu coloco aqui é: entenda que nunca é cedo demais para você começar a fazer os seus treinos. Tá, Ana, mas então eu tenho que tentar treinar a minha fala desde a primeira aula? Não necessariamente, mas logo ali na primeira aula você vai se deparar com muitas palavras que você vai precisar usar bastante. Porque, claro, gente, se você viu aquela palavra em uma primeira aula, é porque é algo que você vai precisar muito, você vai usar muito na hora que você for praticar. Então já vai treinando a sua pronúncia ali daquelas palavras, já vai tentando colocar, incorporar aí nos seus estudos, porque você vai precisar. E eu dou meu exemplo aqui porque o método que eu estudei, pelo qual eu estudei, utiliza o Anki. E aí, desde o primeiríssimo dia, eu já pegava o Anki e já tentava falar as palavras em voz alta, porque já tem o áudio ali, então você tenta prestar atenção no áudio e já repete. Então, eu fazia dessa forma, mas mesmo que no método pelo qual você estuda não utilize o Anki, você pode fazer dessa forma também. Você pode pegar aquelas palavrinhas ali que apareceram logo na primeira aula e já tentar falá-las de forma correta. Por exemplo, vamos supor aqui que o professor te ensinou como se apresentar em inglês. Já pega ali my name is e já vai tentando pronunciar de forma correta. I am from Brazil. Mesmo assim, o Brasil, que é algo que a gente tem o costume de falar logo Brasil, em inglês você fala Brasil. Então, já vai tentando fazer essas melhoras aí na sua fala, porque isso vai ser muito útil lá na frente e vai te deixar mais seguro, com certeza. E a segunda coisa aqui que eu tenho para falar para vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, mas vocês só vão conseguir perceber que ajudou no momento lá da fala, então façam isso, não subestimem essas duas coisas, que é ler e escrever. Então, leiam bastante e escrevam bastante. Desde o primeiro momento também, pessoal, porque a leitura, ela te ajuda muito, ela vai te trazer muito vocabulário novo. Não precisa ser uma leitura complexa, obviamente ali no início você vai pegar textos mais básicos e conforme você avança, o nível desses textos aumenta. Então a leitura também é muito significativa, tem uma importância muito grande aí no seu desenvolvimento. E a escrita, tá, mas como é que eu treino escrita logo no início? Eu não sei nada de inglês. Tá, você pode começar com as coisas mais básicas também, mais básicas assim, do seu dia a dia inclusive, porque as coisas do seu dia a dia são coisas que você vai ver bastante, você vai utilizar muito. Então, faça anotações, não precisa ser um texto, você não precisa escrever um texto. Você pode fazer anotações simples, por exemplo, vou no mercado, quero comprar ovos, cebola e limão. Um exemplo. Como é que eu falo ovos? Como é que eu falo cebola? Como é que eu falo limão? Não sabe? Procura no Google, põe na sua lista, já escreve ali e já vai ser 3 palavrinhas que você vai saber e que certamente você vai utilizar em algum momento, principalmente se você está estudando inglês aí para fazer um intercâmbio, para se mudar para fora do Brasil, então você vai precisar desse tipo de vocabulário também. Então, desde o início é muito importante que você saiba tanto a importância da leitura quanto a importância da sua escrita e que você saiba aí escrever essas palavras, o significado dessas palavras, para você estar mais seguro. E a próxima dica, que é algo que eu percebo que muita gente fica preocupado com isso,
E não deveria, na verdade, é uma preocupação desnecessária, que é quando a pessoa foca demais no sotaque, mas esquece da pronúncia. O seu sotaque tá ali, é algo muito difícil de mudar, é difícil de alterar, às vezes você vai ter um sotaque mais carregado sim, as pessoas vão conseguir identificar de onde você é pelo seu sotaque, e pra mim, pelo menos, particularmente, não vejo problema nenhum em alguém chegar pra mim, pelo seu sotaque eu percebi que você é brasileira. Não me importo de forma alguma, inclusive tenho orgulho de ter sotaque, eu gosto muito de ter sotaque, mas o meu foco é aonde? O meu foco é na pronúncia. Então a dica aqui é para vocês focarem bastante na pronúncia de vocês. Pronunciem da melhor forma possível, da melhor forma que vocês conseguirem. Claro, eu sempre falo, não precisa ser perfeito, mas da melhor forma, de forma que a pessoa te entenda claramente, e o seu sotaque não vai ser problema nenhum, uma vez que a sua pronúncia é boa, uma vez que a pessoa consegue te entender perfeitamente. E a próxima dica é: perceba os padrões de fala e foque na forma como você quer falar. Então, primeiramente, você vai pegar ali a forma como você quer se comunicar. E depois você vai se preocupar em entender variados sotaques. Pelo menos foi assim que eu fiz e funcionou bem. Por quê? Primeiramente, eu foquei no inglês norte-americano, que é o meu padrão de fala, é o padrão que eu quero usar para me comunicar. E depois eu comecei a tentar entender ali o inglês britânico, australiano, enfim. Depois eu passei a ter contato com essas outras formas, esses outros padrões. Mas primeiramente eu foquei ali no que eu quero usar para me comunicar. E por que é importante você prestar atenção aí, você focar tanto em um padrão de fala? Vamos trazer aqui para nossa cultura, que eu acho que em um conjunto, trazendo para nossa cultura, fica um pouco mais fácil de visualizar aí, que não faria sentido algum se alguém chegasse aqui para mim agora e falasse uma frase misturando sotaque, por exemplo. Uma parte da frase ela usaria o sotaque carioca, e depois ela usaria o mineiro, e depois ela usaria o sotaque da Bahia. Então, pra mim não faria sentido nenhum. Eu ia achar, gente, essa pessoa tá totalmente perdida aí, louca das ideias dela. Então, da mesma forma, aqui no inglês, você não vai falar, por exemplo, em uma mesma sentença, um water e um better. Você vai falar water, better, ou water ou better. Você não vai misturar aí, então não vai fazer sentido para quem tá te ouvindo falar, a pessoa vai ficar meio confusa. Tá, mas qual o padrão de fala dessa pessoa? O que ela tá querendo fazer ali com a fala dela? Para onde ela tá indo? Que rumo a fala dela está tomando? Então, vocês tenham esse foco aí. E claro que também, gente, depois que você focou ali, que você decidiu o seu padrão de fala, é importante que você consiga entender os outros padrões. E aí você vai partir para o seu treino de listening, olhando ali o sotaque britânico, o australiano, mas sempre sabendo que o seu foco é um outro sotaque. Enfim, você vai, decidir aí conforme você faz os seus estudos. E aí, como vocês sabem, porque vocês já viram vídeos meus aqui falando inglês, eu optei pelo padrão de fala norte-americano, que foi o que sempre foi mais fácil para mim. E você? Me conta aqui nos comentários qual padrão de fala você tem utilizado aí, qual que foi o seu foco na hora de falar. E agora, pessoal, vamos para a nossa quinta dica. E eu já adianto para vocês que eu só fui tomar conhecimento disso aqui depois de muito tempo estudando inglês. Eu acredito que se eu tivesse prestado atenção nisso aqui antes, teria sido muito melhor, o meu inglês teria melhorado ainda mais. Que são os linking sounds e o connected speech. Porque toda vez que eu ouvi um nativo falar, e eu acredito que isso acontece demais com vocês, principalmente se vocês estão muito no início, eu via assim, eu percebia que a pessoa juntava ali os sons, emendava tudo, mas eu não sabia, eu ficava perdida em relação a, tá, mas o que eu emendo no quê? Em que momento eu vou conseguir juntar uma coisa na outra? Como é que isso acontece? Porque, beleza, você saber que existem os linking sounds e o connected speech, mas você não saber, você não entender como é que acontece essa junção, você fica muito perdido. Então, é bom que você vá atrás e saiba que o contato diário, quanto mais você tem contato, quanto mais você ouve o inglês, mais você consegue perceber ali quando junta, o que junta, e aos poucos, depois de muito contato,
vai ficando natural, sim. Mas só de você ter conhecimento e saber que isso acontece, em que momento isso acontece, já vai ser um grande passo aí na sua jornada para se preparar para o momento da fala. Porque, pessoal, em relação a esse Connected Speech, os Linking Sounds, no português também isso acontece, a gente junta muita coisa, a gente às vezes come alguma letrinha ali para juntar uma parte de uma palavra em outra palavra, enfim, e a gente vai emendando e nem percebe na verdade. Então é algo que é muito difícil para alguém que está de fora pegar, e assim acontece quando a gente está olhando para nossa outra língua, né? A nossa língua alvo ali, o nosso idioma alvo também é difícil, mas com contato nada é impossível, então estejam cientes. E aí, assim que terminar esse vídeo, você já vai atrás aí, vai entender como é que funciona o Connected Speech, os Linking Sounds, porque vai ficar muito mais fácil aí na hora que você estiver praticando, você estiver fazendo o seu listening aí diário. Então, pessoal, recapitulando as dicas, é o seguinte: treine desde o início, não deixe nada para depois, leia bastante, escreva o quanto você puder, foque bastante na sua pronúncia, esquece o seu sotaque. Sotaque é algo difícil de perder, é algo difícil de alterar. Então, se a sua pronúncia for boa, nada supera. Então, foca aí sim em pronunciar as palavras de forma correta, entenda os padrões de fala, foque no padrão que você quer utilizar e entenda também a questão aí dos Linking Sounds e Connected Speech. E resumindo, foi esse o vídeo de hoje. Essas foram as dicas. Eu espero muito que vocês tenham curtido, vocês tenham gostado aí. E se vocês gostaram, deixe o seu like para eu saber aqui. E comentem também se essas dicas foram úteis para vocês, se vocês já fazem alguma dessas coisas aqui, se vocês vão passar a fazer. Me contem aqui nos comentários. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo.